pensa assim. Geralmente quem pensa essa questão de uma vez salvo, sempre salvo, é presbiteriano. O presbiteriano tem uma convicção muito plena a respeito disso, por crer na predestinação. É bíblico isso? Vocês entendem que isso é bíblico? Uma vez salvo, sempre salvo, ou não? O cara pode ser salvo, mas amanhã não vir. Você acha que sim? Que sempre é salvo. Uma vez que foi salvo, sempre é salvo. Tá, pode sentar lá. Daí então entra uma questão. As pessoas pensam assim. Por exemplo, tem 3 linhas. O presbiteriano vai dizer, uma vez salvo, sempre salvo. Então, a Esther Maxard é candidata a ser presbiteriana. Uma vez salvo, sempre salvo. Certo? A salvação não se perde. Você está em Cristo, você não perde mais a salvação. E há um outro lado que fala que não. Que você pode perder a qualquer momento. O pessoal pentecostal geralmente pensa assim, né? Se, sei lá, o Espírito Santo, sei lá, se você cometer, sei lá, qualquer pecado aí, o Espírito Santo sai de você. Se você se arrepende, ele volta. Se você peca, ele sai. Se arrepende, ele volta. Então fica assim, salvo, não salvo, salvo, não salvo, salvo, não salvo. Né? É o tempo todo isso acontecendo. Certo? Pensa assim. Agora há uma questão. Vamos pensar nesse primeiro ponto, nesse segundo ponto, então, que é o cara tem a escolha, antes dele receber Cristo na vida dele, ele tem a escolha de receber a Cristo. E depois disso, então, ele não tem mais a escolha de não querer mais Cristo? Tem, não tem, não tem. Vou perguntar de novo, a questão é a seguinte. Espera aí, se a pessoa tem a escolha de optar por Cristo, ou seja, o livre-arbítrio, de optar por Cristo, certo? Uma vez que ela está em Cristo, ela tem a opção, mesmo depois de estar em Cristo, de renunciar Cristo na vida dela, não querer mais Cristo? Não tem. Pipi, eu acho que se a gente morreu por uma dívida que era impagável, a minha escolha de não querer mais Jesus é como se eu quisesse ressuscitar. Se eu já morri, eu já morri. Não tem como eu voltar atrás. Não tem escolha. Então não existe escolha. Faz sentido para alguém? Não existe escolha. Uma vez que depois que você está em Cristo, não existe a escolha contrária, de você sair dele. Isso? Talvez até tenha, mas acho que a pessoa não vai escolher sair de Cristo. Porque ela tem consciência do seu estado, tipo, né? Tanto é que por isso, assim, o Espírito Santo, ele atua em você para convencer você do pecado, que você necessita do amor de Deus e é só através de Cristo que você vai ter isso. E daí você escolhe se você vai aceitar essa graça ou não. Daí que entra o livre-arbítrio de aceitar a salvação, não uma salvação por predestinação. E acho que a partir do momento que você entende isso, dificilmente você vai querer recusar assim no momento da sua vida. Acho que seria, né, E os casos das milhares de pessoas que todos os dias saem, não quero mais. Você é uma delas? Se quer perguntar, levanta, vem aqui no microfone. Não, eu acho que talvez aí que entra a palavra desviado que a gente usa tanto. A pessoa, ela não é que ela se separou de Cristo, ela, sei lá, está numa fase ruim, está meio em crise. Eu acho que ela sempre volta. Tá, então a conclusão é que não que existe a livre escolha, então, depois que você se converte. Eu acho que existe, mas acho que é muito difícil alguém sair. Eu acho que dificilmente a pessoa que tem o Espírito Santo, ela dentro dela vai querer tirar o Espírito Santo. Eu acho que é uma coisa meio que quase não é que é impossível, é improvável na minha concepção. Tá. É improvável. Mas então não é impossível, é só improvável. Eu acho bem. Então pode. Então a pessoa pode. É que assim, que nem quando eu estava lendo sobre o arminianismo, parece que quando Armínio estava estudando as escrituras, ele nunca, pelo menos apesar do nome da doutrina ser arminiana, não vem dele. Ele nunca disse que a salvação podia ser perdida. Ele falou que existia versículos na Bíblia que eram bem confusos. E realmente, agora que eu não lembro a passagem, mas tem um versículo na Bíblia que diz que aquele que conheceu a Deus, conheceu a Cristo, e depois recusa, ele nunca mais volta. Tem uma passagem, eu não lembro direito. A gente não está assim, defendendo nem arminianismo, nem calvinismo, tá? Não é isso que a gente está fazendo. Sim, é que eu não consigo lembrar a passagem, porque ele falou que tinha passagens Hebreus fala isso. Que era bem Hebreus fala isso. confusas. Depois eu cito isso daí.
Depois eu cito isso daí. Depois eu cito. Fala, dona Cibele. Tá. Eu acho que entra naquele pré-determinismo e predestinação. Por exemplo, se você fala eu não aceito mais, isso é um pré-determinismo, mas se você está predestinado, você vai ser salvo de qualquer jeito, não importa as circunstâncias. Eu acredito assim. Daí tem um versículo em Romanos 9:14, que ele cita assim, ó. Então, que diremos? Acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma, pois ele disse a Moisés, terei misericórdia... Mas já está pulando de lá quem para o eu capítulo quiser 9? Ter misericórdia, Não, eu e vou terei chegar no compaixão capítulo de quem 9. eu quiser ter. Portanto, isso não depende do desejo, do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. E tem Efésios 2:8 também que diz, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, eu acho que, de qualquer forma, é o dom de Deus manifesto na pessoa. Isso não vem do querer achar dela ou não, entendeu? Porque pela Peraí, graça já sois vamos chegar mediante a lá. fé. Eu Isso entendi o que você está falando, mas depois já chegamos lá. Fala, Ju. Eu acho que era a mesma coisa que a Cibi, e mesmo que a pessoa saia, se ela foi salva, ela vai voltar de qualquer jeito, e se não for, tipo, a pessoa pode, sabe, passar por um monte de coisa, mas não tem jeito, ela vai voltar e tal, se ela for escolhida, ela vai voltar. Certo. Ana. Não, o que eu confundo... Quer um banquinho aí, irmã? Pega um tijolo lá no estacionamento e põe aqui para os baixinhos. O que eu confundi da fala da Esther, que é assim, ela disse primeiro... Como é que abaixa esse microfone? Obrigada. Ela disse primeiro assim, uma vez salvo, sempre salvo. Se é sempre salvo, não tem como ela voltar, porque é sempre salvo, então foi meio ambíguo isso, entendeu? É isso que eu queria colocar para você. Porque se somos sempre salvos, e Paulo está convencido de que nem demônios, nem profundidades, nem nada pode nos separar do amor de Cristo, então quer dizer que não, uma vez o Espírito Santo dentro de nós e o amor de Cristo dentro de nós, não tem como a gente voltar atrás. E isso tem a ver com a predestinação. Eu acho que tem tudo a ver, que é uma coisa depende totalmente da outra. Porque se é sempre salvo, é sempre salvo. Vamos voltar lá no texto. O texto está dizendo lá em Isaías o quê? Que falou Isaías? Essa questão de que nós escolhemos, ela parte da onde? Ela parte a partir do momento que Deus se revela, certo? Sem a revelação de Deus, ninguém pode escolher. Vocês concordam com isso? Que sem a revelação não tem como escolher? Sim. Se não tem como escolher sem a revelação, o que faz com aqueles que nunca receberam revelação? Como é que faz com aqueles que nunca ouviram do Evangelho, ou seja, nunca receberam a revelação? Paulo está falando, citando Isaías, Deus revelou a um povo que não o estava procurando. Certo? Não estava procurando. Deus se revelou para esse povo. Ok? Significa que, se Deus não tivesse se revelado, o que teria acontecido com todos os gentios? Efésios fala o quê? Efésios depois, lá, não lembro se é no capítulo 4, ele fala assim, que vocês não conheciam Deus. Não queriam Deus. Então, se uma pessoa que não quer Deus, ela vai querer por meio do quê? Somente por meio da revelação. Sem a revelação não tem como. Conclui com isso? Tem como uma pessoa buscar a Deus sem a revelação? Isso que eu estou perguntando. Não. Alguém acha que tem? Que se Deus não se revelar, a pessoa por si mesma, um dia lá, dê a vontade dela de buscar a Deus. Então, sem a revelação, não há maneira de uma pessoa ter a opção de escolher. Sem a revelação. Para escolher, Deus precisa se revelar. Todos concordam com isso? Não, porque daí, no caso, ressuscita a ideia daquele grupo que eu estava defendendo, que se eu não conheço, como que eu vou para o inferno? Aí agora voltou novamente nessa estaca zero, porque aí está partindo do pressuposto de que, se não foi revelado, como que eles vão ser condenados? Se Deus quisesse salvar, Deus teria se revelado. Só uma pausa para responder isso. Isso que o Marquinho falou agora. Pode sentar ali, Marquinho, só respondendo o Marquinho. Olha, isso que o Marquinho falou agora. Como que Deus vai condenar ao inferno uma pessoa que nunca ouviu do Evangelho? Baseado em que Deus vai condenar essa pessoa para o inferno? O que vocês acham? A revelação natural. O que a gente falou? Lá no capítulo 1, que todos os homens tenham conhecimento de Deus por meio da natureza e renunciaram. Entendeu, Marquinhos? Baseado nisso,
Todos os homens são condenáveis diante de Deus, porque todos os homens podem olhar para a natureza e ver Deus, e ninguém quis isso. Todos os homens caíram e todos os homens optaram pelo pecado, por mais que exista a revelação natural. Entendeu? A revelação natural não foi suficiente para levar os homens a crer. Então agora precisa haver a revelação sobrenatural. Deus precisa literalmente ir até o homem e se revelar ao homem. E aí todos os homens que nunca conheceram a Cristo estão condenados. Não, os que não conheceram a Cristo. Não estou dizendo que se Deus se revelou, Deus se revelou. Aí não implica quem nunca ouviu. Eu estou dizendo de quem nunca ouviu. Aí você falou uma coisa interessante agora. Aí entra nesse versículo 3, então. Desculpa, versículo 3 não. No terceiro tipo de gente. Então você está querendo dizer para mim que algumas pessoas vão ser salvas mediante o quê? A graça. E não por obras. Ou seja, ainda assim, é possível com uma pessoa que nunca ouviu do Evangelho, então, talvez seja possível, que Deus, só que, veja só, nós temos que ver o seguinte, isso é uma suposição, não é bíblico. A gente não tem como afirmar que essas pessoas vão ser salvas, por quê? Porque nós não temos uma revelação bíblica para isso. Então, a primeira questão, que é a afirmação de que todos vão para o inferno, é a revelação mais bíblica que tem. Se nunca ouviram do Evangelho, todos vão ser condenados para o inferno porque tinham uma revelação natural e não quiseram a revelação natural e optaram pelo pecado. 2, porém, o Evangelho está aí, e o Evangelho é um meio pelo qual o ser humano pode ser salvo. O que é o Evangelho? É Deus vindo até o homem e se revelando àqueles que não o queriam, que tinham renunciado à revelação natural. Não é isso? Certo? Fala, Christopher, vem falar aqui no microfone. É correto afirmar que se através da Bíblia, das Escrituras, ou através do Espírito Santo, ou através da natureza, que eu acredito ser as 3 formas em que Deus acaba se revelando. Se a pessoa, de certa forma, é tocada por um dos 3, vamos dizer assim, né, tocado, é porque o Espírito Santo falou com ela. Porque ela, por si só, de forma alguma, Exato, optaria pela revelação natural, se o Espírito Santo também, já antes, não tivesse feito aquela escolha por aquela vida. Eu, pelo menos, tenho pensado dessa forma. A revelação natural, ela só é efetiva porque a revelação sobrenatural interage. Isso que você falou. Ou seja, um cara pode estar lá olhando para um coati. O cara, de repente, bum, ele recebe iluminação. Bum. Cara, olha esse coati. Deus deve existir. Aí ele chega à conclusão e começa a crer em Deus, mas por quê? Porque o Espírito Santo, mediante a revelação natural. O problema é que a gente não tem uma base bíblica para isso. Entendeu? Isso pode ser uma opção, mas não é bíblica. Entendeu o que eu quis dizer? Sim. Eu posso até acreditar nisso, mas eu não tenho como fundamentá-la nas Escrituras. Porque parece tosco, mas é prático o que eu vou falar agora. Às vezes eu estou com clientes no meu trabalho, eu falo, pô, olha que natureza maravilhosa, tal. O cara fala, não vejo nada nisso. E, tipo, coisas que para mim são convicções de que Deus existe, de que é o amor de Deus, é a graça, né? E por aí vai. Para algumas pessoas fazem não muito sentido. Eu falo, só pode ser o Espírito Santo que toca na minha vida tosca, então, porque para mim parece ser tão belo e para algumas pessoas parece ser tão horrível. Eu concordo. Entende? Por isso que eu chego nesse pensamento também. Eu cheguei à conclusão mesmo também que a minha beleza é revelação sobrenatural. Porque naturalmente as pessoas olham e não veem nada, mas sobrenaturalmente eu vejo. Fala de uma vez aí. Na verdade mudou todo o assunto, eu ia falar... Tadinho. Fala. Não, eu ia falar a respeito da perda da salvação. Efésios 1, 13 e 14 fala: quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia
da herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Eu acho que esse versículo, tipo, ele dá ênfase, assim, que tipo, se a pessoa é selada e se isso é a garantia da redenção da pessoa, não há como a pessoa perder a salvação, assim, tipo, até quando eu contei no Renovo lá, minha experiência, assim, de vida, tipo, eu me converti, assim, quando eu tinha uns 11, 12 anos, mais ou menos, e eu fiquei quase 5 anos, assim, tipo, brigando, assim, tipo, para sair do evangelho, sabe, tipo, para não ser cristão, para não acreditar em Deus e me enfiar em filosofia, essas coisas assim. E tipo, racionalmente assim, eu tinha vários argumentos assim, tipo que tinha até pessoas assim que não saberia responder, sabe? Mas diariamente assim, eu chegava em casa assim, por mais que eu falasse muita coisa assim, tipo que convencesse até outras pessoas que Deus não existia, eu chegava em casa e eu precisava orar. E para conseguir dormir, para ter uma paz de espírito, assim, também, tipo, que eu não conseguiria deixar de seguir a Deus, sabe? Amém. Bom, eu concordo com ele, por isso que eu falei que eu acho muito improvável que o Espírito Santo cair, mas eu acho que existem versículos na Bíblia que dá brecha que é possível, não é via de regra, mas seria, entendeu? Existe a possibilidade. Então, mas é por isso que eu citei Armínio, que apesar da teoria arminiana dizer que você pode perder a salvação a qualquer momento, na verdade, a origem do arminianismo, ele nunca falou isso. Ele acreditava que uma vez salvo, sempre salvo, mas que existiam sim versículos confusos quanto a isso. Sim, mas daí talvez seja uma questão de olhar para cada versículo segundo a visão da predestinação. Se você olha, depois a gente vai chegar lá. Na verdade, eu estou só fazendo a síntese, e a síntese está aqui na segunda folha ainda, né? Mas fala o que você ia falar. Não, é que eu estava pensando assim, sobre a revelação natural. Mas não tem muitas religiões que não nasceram porque as pessoas acreditam que existe um Deus? Como é que é? Várias religiões não nasceram porque, através da natureza e tal, a única explicação da vida é que existe uma criação de um ser superior? Eles entram no capítulo 1 ali, que ao invés de adorar o Criador, adorar a criatura, né? Ou tornaram a criatura... Por exemplo, se você for olhar todos os deuses, todos eles têm um aspecto muito, muito natureza, né? Deus Sol, Deus Lua, Deus Vento, a vaca é um deus, o rato é um deus. Por isso que essa questão da revelação... De que revelação nós estamos falando? De qualquer revelação ou nós estamos falando da única revelação genuína? Que é o quê? O Evangelho. Não é disso que nós estamos falando? Por isso que lá no começo foi, premissa qual que era? Quem nunca ouviu do Evangelho. As demais religiões já não se enquadram nisso. Todas as pessoas que pertencem a uma outra religião vão para o inferno? Pode ser uma quarta pergunta. O que vocês acham? Um budista vai para o céu ou vai para o inferno? Por quê? Mas se ele nunca ouviu falar de Jesus? Tá vendo como vocês têm as pegadinhas? É que assim, é que eu acredito que as pessoas são... Deus julga através do segundo coração delas, que seria segundo as obras, quando elas não têm a revelação de Cristo, que para mim me parece meio injusto essa pessoa ir para o inferno se não chegou a palavra nela. Mas a questão é, Esther... É bíblico. Tem nas Escrituras, isso está escrito nas Escrituras, a Escritura defende isso, porque o que Paulo falou? Que todos estão separados, todos pecaram, todos estão destituídos. Ou seja, não existe pessoas boas no mundo. Lembra quando eu falei que o bem que eu quero fazer, esse eu não faço? Se o homem faz um pecado somente, um pecado, não é vários, um pecado apenas. Vamos fazer um parênteses aqui. Como que a salvação se dava no Antigo Testamento? Como que a salvação se dava no Antigo Testamento? Começou com Abraão, porque Abraão teve fé. Abraão teve fé, mas qual era o que acontecia em Israel para que os pecados fossem sacrifício? Era necessário haver sacrifício. Qualquer sacrifício? Não. Deus estabeleceu um rito de sacrifício em que o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos uma vez por ano, certo? Era aquele sacrifício que tirava o pecado do povo, certo? Ou seja, era necessário
o sumo sacerdote estar purificado, ele entrava lá com o cordeiro pascal, ele derramava o sangue do cordeiro sobre o propiciatório, e o pecado do povo, então, era perdoado. O pecado do povo era perdoado por meio do sacrifício. Logo, fora de Israel havia sacrifício? Não. Se fora de Israel não havia o sacrifício do cordeiro pascal, que era a sombra de quem? De Cristo, Jesus. Sem o sacrifício não há remissão de pecados. Logo, aqueles que morrem sem sacrifício são condenados pelo pecado. Aí você fala assim, mas é injusto. Não é injusto, por causa da revelação natural. Entendeu? O homem ser condenado ao inferno é uma questão de escolha do homem. O homem escolheu isso. Todos nós escolhemos o inferno. C.S. Lewis ele fala isso. C.S. Lewis é arminiano. E ele fala isso. C.S. Lewis não é calvinista. E ele fala isso. Ele fala que todos que vão para o inferno vão porque querem exatamente isso, ir para o inferno. E aí entra naquilo que Paulo falou. O homem olha para a revelação natural, o homem não quer saber de Deus e o homem opta pelo pecado. Sem sacrifício não há remissão de pecados. Sem derramamento de sangue, as escrituras não dizem isso, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Logo, todas as culturas egípcias, babilônicas, grega, persas, medos, romana, todos que estão fora do sacrifício do cordeiro estão condenados por causa do quê? Do pecado. Porque sem o sangue não há remissão. O que aconteceu lá? Quando Moisés coloca o sangue nos umbrais das portas de todo mundo, o anjo da morte passou, olhou para o sangue, e quem estava dentro da casa não foi condenado. Quem não tinha o sangue era o quê? Condenável. É justo isso? Mas foram condenados. Mas não tem uma parte de Romanos que fala que a lei está no coração do homem e que e para os judeus, quando o judeu ele pecar, a fúria sobre o judeu vai ser maior, assim como quando o judeu anda certo, a gente vai chegar lá. bênção vai ser maior, e para o gentil. Deixa eu ver se... Não sei se a gente já passou essa parte em qual capítulo. Eu sei qual capítulo está falando. Aí entra naquela parte que a gente está falando do versículo lá, onde o cara que não vive debaixo da lei, ele obedece à lei. E esse é justificado pelas suas obras. Entendeu? Mas aí Paulo, novamente ele vai lá. Porém, aí Paulo fala, todos pecaram. Todos estão separados da glória de Deus. Paulo não faz uma exceção ali. Todos estão separados. Mas vamos continuar aqui, que o negócio, a gente não estamos nem na ponta do iceberg. O caldo vai engrossar mais para frente, vocês vão ver. Fala aí. É que assim, eu acho que tem duas coisas. A gente está falando de injustiça. Primeiro que não existe injustiça porque tem a revelação natural. Isso aqui acabou com a injustiça. E segundo, que a gente está falando sobre o senso de justiça nosso, o meu senso de justiça, não segundo o que Paulo fala ali na Bíblia, segundo o jugo de Deus, que nem quando ele falou ali, mas não é justo porque as pessoas nunca ouviram falar. Tá, mas isso não é justo segundo a minha justiça, não segundo o que o Paulo revela ali, segundo Romanos. Vamos ver essa questão. Quem que pecou? Adão. O abençoado aqui. Essa bênção aqui pecou. Por causa dele, todos nós fomos feitos pecadores. Por causa dele, todos nós fomos feitos pecadores. Concordam? Concordam? Todos foram feitos pecadores por causa dele. Quem que escolheu? Quem escolheu? Adão escolheu. Quando você escolheu ser pecador, Marquinhos? Qual foi o dia que um dia falou, quer saber uma coisa, eu vou ser pecador? Nunca. Você escolheu algum dia, Leandro? Escolheu? Quem escolheu? Eu não escolhi nascer pecador. Eu nasci nessa condição. Vocês acham isso justo? Isso. Aí entrando nesse argumento que o Valdinei acabou de argumentar ali. Questão de justiça. Vamos olhar para a justiça. Isso é justo? Eu nunca escolhi isso. Eu nasci nessa condição. Pecador. Inserido num pecado desse cara aqui. Esse cara pecou. E todos nós fomos feitos pecadores por causa dele.
Isso é justo? Então, quando a gente entra nessa parte de justiça, quando a gente começa a olhar, tem coisas que para nós vai ser isso mesmo, é injusto, mas a questão é bíblico ou não? O meu senso de justiça, ele está baseado na revelação das Escrituras ou não? Deus determinou isso. Um ato soberano da parte de Deus determinou que se Adão pecasse, toda a humanidade seria inserida nele. Deus não perguntou para mim se eu concordava ou não concordava. Todos nós fomos inseridos em Adão. Adão pecou, todos pecaram. Todos. E agora Deus é o juiz. Olha que coisa legal. Daí tem a natureza. A gente olha para a natureza, não quer saber de Deus, está todo mundo no pecado. Todo mundo no pecado. Todo mundo preferiu o pecado. E agora Deus está falando assim, não. Aqueles que não me procuravam, para esses eu vou me revelar. Sem o sacrifício não há remissão de pecados. Logo fora de Israel, todos estão condenados. Pode haver uma medida de revelação? Pode haver. Se há, aí eu já não sei. Aí já aí mesmo assim você tem que crer na predestinação. Por que você tem que crer na predestinação? Porque Deus então opta por se revelar para uns e para outros não. Se Deus não for lá, ele vai morrer sem sacrifício e vai morrer por causa do pecado de Adão. Vamos continuar à frente, gente, porque eu tenho mais 3 capítulos ainda. Capítulo 9. Judeu é todo aquilo que é nascido da promessa. Então, para Deus, judeu não é um cara que nasce em Israel. Para Paulo, judeu é aquele que é nascido da promessa. E aí o capítulo 9 vai ser o capítulo mais pesado das Escrituras. E aqui vai então mexer com todo o senso de justiça que eu e você podemos ter dentro de nós. Vamos cutucar nós mesmos agora. Então lá, Deus rejeitou Esaú antes mesmo dele ter cometido algum mal e escolheu Jacó por meio de sua soberania. Amém? Deus chegou e falou assim, quero Jacó, e rejeitou Esaú. Deus fez isso. Deus escolheu. Esse sim, esse não. Paulo está usando isso como exemplo. Deus é injusto por escolher Jacó e não Esaú? Não. Ele tem misericórdia de quem ele quiser ter misericórdia. Nos versículos 14 e 15. Ou seja, é interessante isso, né? Quando a gente para pensar assim, Deus tem misericórdia de quem ele quiser ter misericórdia. A impressão que nós temos é que Deus tem que ter misericórdia de todos. Mas Paulo está falando que não, que Deus tem de quem ele quiser. Mas por que Deus não tem de misericórdia de todo mundo? Não sei. Está dizendo que ele tem de quem ele quer. Ou seja, ele quis ter misericórdia de mim. Deus quis ter misericórdia de mim. Deus quis ter misericórdia de você. Ele não foi compelido a isso por algum fator externo. Ele quis ter misericórdia de mim e misericórdia de você. No versículo 16, não depende do querer humano, e sim de Deus. Olha lá no versículo 16, gente, o que está dizendo. 9:16. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Quem pode explicar isso para nós aqui de outra maneira que não seja à luz da predestinação? Se não depende do querer humano e depende do querer de Deus, é capaz do homem chegar e falar assim, Deus, eu não quero a tua misericórdia? Ele já deu misericórdia. Se tem uma coisa que a gente não tem o poder, é sobre a escolha do outro, nesse quesito. Por exemplo, se eu magoei o Fabiano quiser me perdoar, eu posso dizer, não, eu não quero o teu perdão, não importa. Se ele me perdoou, esse é o querer dele, não o meu. A misericórdia de Deus, ela funciona assim, Deus tem misericórdia de quem ele quer. Então é Deus quem tem essa misericórdia. Não compete ao homem, então, não querer essa misericórdia. E aí está dizendo o seguinte, isso está coligado ao fato de Deus, então, dizer, eu quero Jacó e eu não quero Esaú. Deus é injusto? Não. Ele tem misericórdia de quem ele quiser. Eu tenho misericórdia de Jacó, se eu quiser. Eu tenho misericórdia de Esaú, se eu quiser. E eu não quero ter misericórdia de Esaú e quero ter misericórdia de Jacó. Continuando, Deus usa o ímpio para mostrar o seu poder. Olha lá no versículo 17. Porque a Escritura diz a Faraó, para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Paulo está dizendo então que Deus levanta Faraó
para mostrar nele o seu poder. É esse cara mesmo que eu quero usar para mostrar o meu poder. Ele. E usa Faraó. Ele tem misericórdia de quem quer e endurece a